Primeiro, queria dizer para vocês, companheiro Rui Falcão, que eu vim de São Paulo para cá com uma camisa preta e que eu resolvi nesse ato fazer uma homenagem ao Partido dos Trabalhadores, para as pessoas perceberem que nós nunca vamos ter vergonha de sermos do Partido dos Trabalhadores. Eu queria cumprimentar o nosso querido companheiro ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a nossa querida ministra da Secretaria da Igualdade Racial, a companheira Nilma Lino Gomes, o companheiro Ricardo Bezuini, ministro da Comunicação, o companheiro Gabas, ministro da Previdência, o nosso querido companheiro Tião Viana, governador do estado do Acre, companheiro Hélio Dias, vulgo Índio, governador do estado do Piauí, que trouxe a maior comitiva de todos os governadores aqui, companheiro Rui Falcão, presidente do PT, companheiro Humberto Costa, líder do PT no Senado, e Fátima Bezerra, no nome de quem cumprimento todos os senadores aqui presentes, companheiro José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, e Cibá Machado, líder do PT na Câmara, em nome de quem cumprimento todos os deputados presentes, companheiro Fernando Haddad, prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, em nome de quem eu quero cumprimentar a todos os prefeitos. De coração, muito obrigado a todos os prefeitos e prefeitas que saíram das suas cidades e vieram para atender essa convocação do nosso partido. Eu sei que vocês têm agenda na cidade de vocês, eu sei que todo mundo está enfrentando uma certa dificuldade, ou às vezes por falta de recursos, ou às vezes por falta de conclusão de coisa, ou às vezes por exigência do próprio povo da cidade. Eu quero de coração agradecer a vocês, porque essa convocatória foi feita em pouco tempo, e eu tinha dúvida se viria tantos prefeitos aqui, então eu quero do fundo do coração agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer aos companheiros secretários e secretárias de educação, sabe, dos estados e dos municípios que estão aqui presentes. Essa abertura é apenas quem sabe, a mecha, a framboesa do bolo. Na verdade, vocês vão discutir educação mesmo a partir de amanhã e domingo. Me parece que vai ser uma coisa muito importante. Quero cumprimentar a companheira Selma Rocha, coordenadora da Setorial da Educação do PT, uma das responsáveis por esse evento. Quero cumprimentar o companheiro Helena Araújo, coordenador do Fórum Nacional de Educação, que fez uso da palavra aqui. Maria Lúcia Neder, presidenta da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior. Moara Correia, vice-presidente da UNE. Danilo Lopes, vice-presidente da UBS. Roberto Leão, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Companheiro Mário Sérgio Cortera, filósofo e educador. Tamiri Sampaio, coordenadora nacional de entidades negras. Pablo Gentili, secretário executivo da CLASP. Altércia Bezerra, coordenadora dos assuntos educacionais da CONTEI, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino. Rafael Pereira, diretor da FASUBRA. Roberto Policarpo, presidente do PT de Brasília, o companheiro Emílio, presidente do PT de São Paulo, que está aqui na frente. Quero cumprimentar o companheiro Vaione, que está ali, o ex-deputado Vaione, do estado do Paraná, que foi relator 2 vezes do projeto na Câmara dos Deputados. E quero cumprimentar os companheiros e companheiras militantes do nosso partido que vieram a esse evento. Querida companheira Ideli, nem sei onde estás, querida. OEA,
Quem é vivo sempre aparece. Queridos companheiros e companheiras, um aviso antes de terminar, que é o seguinte. Se vocês estiverem na cidade de vocês, ou no estado, ou como diz o Tião, na tribo em que vocês residem, sabe, vocês tiverem uma experiência bem-sucedida de uma escola, eu queria pedir para vocês o seguinte, uma coisa que seja do cacique, uma coisa que vocês tenham orgulho, aquela escola é o máximo, aqui está funcionando bem, porque na Globo só aparece o Criança Esperança. Vamos tentar ver se aparecem outras coisas. Então, eu queria que vocês ligassem para o PT, para a Companheira Selma, ou a coordenação, ou ligasse para a Clara antes no Instituto, que a gente vai fazer uma lista das boas experiências para a gente visitar, para a gente poder dar destaque, para a gente poder incentivar, porque muitas vezes a falta de discussão faz com que as pessoas não se interessem em mudar de comportamento. Às vezes você vai numa cidade, no mesmo bairro, tem duas escolas, uma tem educação de boa qualidade e a outra não tem. Então, o que justifica, se o salário é o mesmo, se as crianças estão na mesma cidade, se a idade é a mesma, por que uma funciona e outra não funciona? Será que os alunos de uma são mais espertos e os outros não? Será que os professores são mais competentes em uma e outros não? Então é importante a gente ver essas experiências para a gente discutir e a gente tentando e nivelando por cima e não nivelando por baixo. É importante que a gente vá divulgando aqueles centros de excelência que nós temos no Brasil para que a gente possa mostrar que este país não nasceu para ser um país atrasado em educação. Atrasado neste país foi a elite que governou esse país até outro dia, que não se preocupava em garantir escola de qualidade para todos. Aliás, eles pensavam apenas em escola para 1/3 da população e o restante eles já davam de barato. Primeiro, filho de pobre não tem nem que ter o ensino fundamental. Filho de pobre tem que, no máximo, se preparar para ser pedreiro, para ser cortador de cana, para ser trabalhador rural, para ser lixeiro, porque quem vai para a Sorbonne são eles. E nós resolvemos dizer, não temos nada contra eles, mas nós também queremos ir para a Sorbonne. Nós queremos ir para Harvard, nós queremos ir para tantos lugares que só eles frequentavam. Então é importante a gente começar a levantar essas coisas no Brasil. Às vezes não existe explicação por que um estado como o Piauí muitas vezes se apresenta com escola de extraordinária qualidade em lugares muito pobres e um estado rico como São Paulo não aparece. Então é preciso que a gente vá a fundo com o Perueto para a gente descobrir essas coisas. Antes de eu ler o meu discurso, esse encontro aqui, na verdade, não é mais um encontro do PT. Esse encontro aqui é um encontro de compromisso nosso com uma coisa. Eu queria lembrar vocês que quando eu ganhei as eleições de 2002, eu dizia que a gente ia começar fazendo o possível, e a gente ia começar fazendo o necessário, depois a gente ia fazer o possível, e quando menos esperasse, a gente estaria fazendo o impossível. E vocês vejam que eu não fui muito pomposo nos meus sonhos. Eu disse que ao terminar o meu mandato, se a gente tivesse garantido o café da manhã, o almoço e uma janta para todos os brasileiros, eu já tinha cumprido a missão da minha vida. Pois bem, eu quero começar a utilizar as mesmas palavras para a questão da educação. Por uma coisa muito simples. A educação é a única coisa que garante efetivamente igualdade e chance de oportunidade entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre negros e brancos. Não existe nada mais sagrado para uma mãe ou para um pai de deixar para o filho
uma boa formação educacional. Se tiver um diploma universitário, então é o máximo. Eu digo isso porque o sonho que nós temos, e toda vez que eu vejo alguém dizer o Brasil precisa ter mais competitividade, o Brasil precisa ter mais produtividade, o Brasil precisa ter mais isso, mais aquilo, eu fico pensando, gente, por que esses cidadãos não fizeram isso o tempo inteiro, que no governo do Brasil, desde que Cabral chegou aqui? Por que não fizeram? Por que os países de língua espanhola tiveram universidade no século XVI e a gente só teve universidade agora? É porque, na verdade, eles não tinham a preocupação com a educação do chamado povo brasileiro. Talvez pela nossa origem indígena, pela nossa, tradição, de milhões de negros que vieram para cá, negro não precisava estudar, os portugueses que vinham para cá, só um pouco tinha diploma em Coimbra, ainda não precisava estudar, então vamos deixar esse povo assim mesmo. Que é uma vergonha. A Bolívia, que é um país pequenininho, teve a primeira universidade em 1640 e a nossa somente em 1922. É uma vergonha. Então, essa gente nunca quis que o povo estudasse. Então, eu acho que nós estamos aqui para assumir um compromisso de que é possível a gente fazer a revolução na educação. A revolução que tanto nós sonhamos, e eu vou ler algumas coisinhas para você, depois eu vou dizer algumas coisas que nós temos que fazer. Porque isso aqui significa, Emílio, trabalho. Isso aqui significa parar de dizer eu acho, eu penso, eu acredito, eu quero, não sei da quanta, sabe? E a gente colocar a mão na massa. A gente começar a assumir a responsabilidade. Sabe? Entendendo, sabe, a real situação do país, a situação econômica, o dia, tudo isso nós temos que entender. Mas nós temos que entender que se a gente ficar prostrado numa cadeira, dizendo eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho dinheiro para aquilo, tudo isso é gasto, nós estamos ferrados. Aqui, quem trabalhou comigo no primeiro governo se lembra, o Haddad se lembra que numa reunião a gente proibiu, Humberto Costa estava lá, utilizar a palavra gasto quando se tratava de educação. A gente começou a tratar investimento para que as pessoas compreendessem a necessidade de acreditar, sabe, que era possível mudar a educação. Então eu vou ler algumas coisinhas para vocês, depois a gente volta a falar aqui algumas orientações do que a gente deve fazer daqui para frente. Tá? Na verdade, o PT está sendo convocado mais uma vez para fazer história em nosso país. Estamos sendo convocados a levantar bem alto a bandeira da educação de qualidade para todos os brasileiros. Nós sempre lutamos para construir um país melhor e mais justo, uma sociedade com oportunidades iguais. E isso só vai ser possível quando todos os brasileiros, absolutamente todos, tiverem acesso igual à educação de qualidade. O PT tem uma responsabilidade histórica com esse objetivo, que não é só nosso, mas da sociedade brasileira. Na história recente deste país, o PT foi protagonista de todos os processos de transformação do Brasil. Nossa voz somou-se a de amplos setores da sociedade na maior mobilização de massa da história do Brasil, que foi a extraordinária campanha das Diretas Já. A mobilização do PT foi fundamental na Assembleia Constituinte para garantir a liberdade de organização e expressão, para conquistar direitos sociais e abrir espaços de participação popular. Levantamos as forças democráticas e populares deste país nas memoráveis eleições presidenciais de 89. Nas campanhas seguintes, preparamos o terreno para a grande vitória em 2002. Voltamos a mobilizar o país em torno do combate à fome e à pobreza. Aquela foi uma causa que uniu a sociedade brasileira, porque era necessário, porque era urgente e porque era justa. Mostramos que era possível, sim, acabar com a fome neste país, combinando o desenvolvimento com a inclusão social, com políticas públicas como Bolsa Família e a valorização permanente do salário mínimo.
ter tirado o Brasil do vergonhoso mapa da fome da ONU é uma conquista civilizatória que vai marcar o nosso tempo. Uma conquista da qual devemos nos orgulhar e que ninguém, por mais que nos odeie, conseguirá apagar da história do nosso partido. E ninguém poderá apagar também que nestes 13 anos de governo do PT e dos partidos aliados, o Brasil viveu o maior período de ascensão social da população e de redução das desigualdades da nossa história. Ninguém, mesmo aqueles que não nos suportam, ninguém, mesmo aqueles que não gostam de nós, ninguém, mesmo aqueles que nos odeiam, poderá apagar que neste período tiramos 36 milhões de pessoas da linha da pobreza, criamos mais de 22 milhões de empregos e elevamos mais de 40 milhões da classe média e destinamos mais de 50 milhões de hectares de terra para a reforma agrária. Aqui, Janine, uma coisa importante. Nós conseguimos colocar à disposição da reforma agrária nesse país quase que 53% de tudo que foi disponibilizado de terra para a reforma agrária em 500 anos de história nesse país. E o mais importante é que conquistamos tudo isso em diálogo permanente com a sociedade, definindo políticas públicas em conferências nacionais, conselhos, mesas de diálogo, aprofundando a democracia em nosso país. Esse plano de metas que nós estamos aqui discutindo é resultado de 4 conferências nacionais, em que a gente nunca se preocupou de ficar sentado numa mesa ouvindo os educadores deste país, os sindicalistas deste país falarem, reivindicarem, cobrarem e reclamarem do governo. O resultado é que nós não conseguimos fazer, quem sabe, a coisa perfeita que nós queríamos, mas fizemos o mais avançado que a nossa inteligência permitiu fazer naquele momento histórico em que construímos a proposta para levar ao Congresso Nacional e depois, orgulhosamente, assistimos a presidenta Dilma sancionar sem fazer um único veto. A grande transformação do Brasil é uma conquista do povo brasileiro que, pela primeira vez, esteve no centro de todas as políticas e ações do governo. Este é um patrimônio de um partido que nasceu para mudar e que, de fato, mudou e vai continuar mudando a história do nosso querido Brasil. Companheiras e companheiros, hoje somos convocados a dar um grande passo adiante, garantir educação de qualidade para todos. Esse passo é fundamental para continuarmos avançando, para que as grandes conquistas não se desfaçam no tempo. Eu tenho certeza, Rui Falcão, que o PT dará uma resposta à altura desse novo desafio, porque nenhum governo fez tanto pela educação como fizemos nesses quase 13 anos de governo do PT. Nós temos de lembrar que as elites dirigentes desse país nunca se preocuparam em democratizar o acesso à educação. Enquanto os países da América Espanhola tiveram suas primeiras universidades ainda no século XVI, aqui no Brasil, como eu disse, só em 1930. Pasmem, na República Dominicana, Colombo chegou em 492 e 1507 já tinha a primeira universidade nos moldes em que era a universidade naquele tempo. O Peru teve em 1550 e nós somente em 1922. É por isso que eu não tenho um diploma universitário, porque não me deram chance. Mas bem, o acesso, se eu pudesse estar na universidade, Mário, para você e para o Janine, eu seria ou filósofo ou economista. Ou filósofo ou economista. Economista acho que é mais importante, porque economista sabe demais. Eu nunca vi tanta gente esperta como economista. Barbaridade. Sobretudo quando está na oposição. Sobretudo
Mas, de qualquer forma, eu acho interessante. O acesso ao ensino no Brasil, historicamente, é o privilégio de alguns e não um direito de todos. Essa foi uma das formas mais perversas de perpetuar a desigualdade entre os brasileiros. O saudoso companheiro Paulo Freire dizia que a educação é um instrumento de libertação do oprimido. É disso que estamos tratando, libertar o Brasil de um histórico de desigualdade, garantindo a todos, sem exceção, o acesso ao ensino de qualidade. É a educação que pode nos transformar em sujeitos conscientes, críticos, participativos, em verdadeiros cidadãos. Essa é a dimensão libertadora e democrática que falava o nosso querido Paulo Freire. Somente quando todos tiverem acesso à educação de qualidade, o Brasil será uma sociedade plenamente democrática, da maneira como o PT sempre sonhou, Falcão. Queridas companheiros e queridos companheiros, nós começamos a mudar o quadro da educação no Brasil e desde o primeiro dia do nosso governo. Eu tenho muito orgulho. E, Janine, pode ter certeza que eu me orgulho profundamente de ter sido o presidente da República que mais criou universidade neste país. Desde 2003, no governo Lula e Dilma, foram 18 universidades federais novas criadas e 173 campi em toda a região do país. Assim, abrimos oportunidade para jovens que antes tinham que sair da sua terra, precisavam deixar o seu interior, a sua família, para ir para as capitais, tentar uma chance no vestibular, que se ele tivesse estudado numa escola pública municipal, dificilmente ele teria chance de passar no vestibular. Porque esse era o antagonismo brasileiro. Os mais ricos, no ensino fundamental, estudavam em escola particular, nas melhores. Os pobres estudavam na escola pública. Quando tinha que ir para a universidade, quem ia para as universidades públicas eram os mais ricos. E os mais pobres tinham que ir para a privada. Acontece que quando o pobre passava no vestibular, que ia para a universidade privada, ele se deparava com a realidade. Ele constatava no mês de fevereiro que ele não conseguia pagar a mensalidade. E aí, um jovem, um menino ou uma menina, caiu no desespero e perdeu praticamente o sonho de estudar nesse país. Nós, com Beira Dado, tivemos a ousadia de começar a mudar isso. Primeiro, quando a gente resolveu criar o REUNE, que não era nada mais do que tentar recuperar as nossas universidades. Algumas, Marinho, os reitores não tinham dinheiro para cortar a grama na porta da entrada da diretoria. Alguns não tinham. Nós tínhamos escola, o REUNE previa a gente aumentar de 12 para 18 alunos por classe, não é isso? Por professor. E tinha gente que se rebelou, sobretudo gente da alta e fina flor da elite que frequentava a universidade, que achava que nós estávamos inchando as universidades e que ia ter muita gente dentro da sala de aula e que ia cair a qualidade do ensino. E ainda você sabe que quebraram a reitoria, invadiram o prédio, tentaram bater em reitores para que a gente não aprovasse o REUNE. Graças a Deus, foi aprovado. E no primeiro ano, a gente saiu de 113 mil, como disse o Haddad, para 227 mil, ou seja, dobramos o número de matrículas novas nas universidades desse país. Depois, outra ideia genial foi o REUNE. E o ProUni, eu sempre agradeço a UNE, porque a UNE sempre esteve ajudando a gente a construir, porque tinha muita gente que dizia que a gente ia facilitar a vida das universidades privadas. Quando, na verdade, o que nós fizemos, com uma sacada inteligente, não sei do Fernando Haddad ou da mulher dele, o dado concreto é que chegou a mim por ele, tá? De que era possível a gente trocar as dívidas que as universidades tinham com imposto por vagas para a própria universidade. E aí sim, nós começamos a fazer uma verdadeira revolução neste país, em que pela primeira vez, os pobres das periferias,
os filhos de empregada doméstica, os filhos de ajudante de pedreiro, os filhos de limpador de cemitério, sabe, lá de São Paulo. As pessoas mais humildes tiveram a oportunidade de entrar numa universidade com a bolsa do ProUni, e a gente hoje vê pobres estudando medicina, estudando engenharia, estudando filosofia, estudando psicologia. Ou seja, já são mais de 1 milhão e meio de jovens, e eu acho que ainda é pouco em função da dívida que nós temos com a sociedade brasileira. Da mesma forma, o Fernando Haddad sabe quantos anos nós brigamos para tentar resolver o problema do crédito educativo. Eu cheguei a pensar, Janine, em conversar com o conselho curador do Fundo de Garantia, para saber se a gente podia pegar um pouco de dinheiro do Fundo de Garantia para educar o filho do trabalhador que era dono do Fundo de Garantia. Chegamos a pensar isso, né? Você não sabe quantas pessoas nós tentamos ponderar para que a gente criasse condições de financiar, porque o coitado do estudante não tinha credibilidade para fazer o financiamento. Veja, o coitado do moleque, nem o pai dele confia nele para ser avalista dele, sabe? Então ele não conseguia estudar. Ele ia na caixa pegar o crédito, ou seja, quem vai pagar, não sei, então não dá. Então, sabe, a ideia é genial, numa discussão feia que nós fizemos no governo, com participação de Haddad, de Dilma e de tantas outras pessoas, nós chegamos à conclusão de que o Estado brasileiro tinha obrigação, da mesma forma que ele confia no empresário para investir 5 bilhões, ele tinha que confiar na juventude brasileira e financiar a sua educação. E é por isso que nós conseguimos colocar, em menos de 13 anos, Haddad, mais estudantes na universidade do que a elite brasileira colocou em um século. É por isso. Eu digo que aí está um pouco da explicação, um pouco das coisas que eles têm contra nós. Da mesma forma, a questão das escolas técnicas, o Haddad se lembra, em 98 eles tinham feito uma lei, Guimarães, tinha aprovado no Congresso Nacional uma lei, dizendo que o Estado não iria mais assumir a responsabilidade pelo ensino técnico e inventaram que ia ser criado OCIPs para poder cuidar do ensino técnico. Acontece que caso ninguém quis criar a escola técnica, quando nós entramos, nós revogamos a lei, fizemos uma outra lei. E nós, veja, a primeira escola técnica tinha sido feita em 1909, na cidade de Campo de Pataguari, no Rio de Janeiro, pelo presidente Nilo Peçanha. De lá até nós chegarmos na presidência, eles fizeram 140. Em quase 100 anos, fizeram 140. Nós, em apenas 13 anos, já fizemos 422 escolas técnicas, o triplo do que eles fizeram em 100 anos. E ainda, logo depois da posse da presidenta Dilma, ela lança, e do Haddad era ministro, quando lança o Pronatec. E o Pronatec, o ano passado, formou quase 8 milhões de jovens, dando a eles a iniciativa profissional. Certamente uma pessoa mais estudada, que tem mais possibilidade, não saiba o significado de um curso profissional, por mais elementar que seja. Eu conto para incentivar as pessoas. Eu tenho 8 irmãos. Eu fui o primeiro a ter uma profissão, eu fui o primeiro a ter um diploma primário, eu fui o primeiro a ter um diploma. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, a ter uma geladeira, a ter um carro. Fui o primeiro a virar presidente do sindicato, o primeiro a virar presidente da República. Sabe? Tá certo? Tá certo que eu não tenho mais irmão para ser, mas quem sabe vocês possam ter. E aí é só quem não se formou ainda entrar no curso do Pronatec, e a luta, meu filho, que o mundo não perdoa quem não vai à luta, meu filho. Aí ainda o Haddad veio com a ideia de criar a universidade aberta, para que a gente pudesse formar professores nesse país e qualificar os professores. Porque aqui eu quero dizer uma coisa, quando a gente fala em melhorar a educação, é preciso que nenhum secretário de educação, nenhum prefeito, nenhum presidente da República, nenhum ministro da educação, nenhum governador
acha que os professores brasileiros ganham um salário suficiente em função da qualidade do trabalho deles. Ou seja, muitas vezes a gente cria de um filho dentro de casa e acha que ele dá trabalho. E as professoras muitas vezes criam 40 filhos dos outros dentro da sala de aula com todo tipo de problema. E acabou o tempo em que tinha música, sabe, homenageando os professorinhos. Acabou o tempo. Hoje, quem dá aula na periferia desse país sabe que a luta é brava. Sabe que é um esforço. Professor que apanha, professor que é agredido, escola que é depredada. E aí o padre educador vai ensinar as pessoas que não pode quebrar a escola, não pode fazer cocô na caixa d'água, não pode quebrar a tampa da caixa d'água, não pode quebrar o vidro das férias. Tudo isso faz parte do processo de educação nesse país, que eu acho que a Dilma acertou quando ela colocou como slogan do seu segundo mandato a questão do padre educadora. Também criamos o Fundeb, uma coisa que nós descobrimos. Houve a universalização do ensino fundamental no governo passado, é verdade. Só que eles se esqueceram que quando a criança termina o ensino fundamental, a criança quer fazer o segundo grau. E nós tínhamos 9 estados do Nordeste que tinha falta de escola para o ensino técnico. Por isso, nós criamos o Fundeb para promover o equilíbrio e tentar garantir que os estados mais pobres desse país pudessem ter acesso a recursos para poder recuperar o atraso. A questão do salário, do orçamento do MEC. Nós triplicamos o orçamento do MEC. Saímos de 30 bilhões para 100 e não sei quantos bilhões agora. Tá certo que agora na crise deve ter diminuído um tiquinho de nada, mas não vai sair. Isso é que nem ovo de galinha, vai cacarejar, vai não ter da conta, mas vai sair o dinheiro para a educação. Pode ficar certo, Janine, que vai sair o dinheiro para a educação. Vai haver muita coisa para sair dinheiro. Mas bem, além disso, eu acho que nós fizemos uma coisa importante. Quando eu digo nós, não é apenas o Lula que era presidente, a Dilma que era ministra, não, o Haddad que era... Acho que todos nós tivemos responsabilidade em garantir que o pré-sal era o passaporte para o futuro desse país e que a gente iria garantir 75% por royalties para a educação e 50% do fundo do pré-sal. Eu acho que isso é muito importante porque é a chance que a gente tem de, no século XXI, a gente recuperar o atraso que nós submetemos o povo brasileiro nos séculos anteriores. Portanto, eu estou convencido que nós estamos com uma tarefa boa. O resultado, veja que interessante. Veja que interessante. Vou contar só um caso para vocês. Em 2004, eu e o Haddad e o Tasso Geras, que estava ainda no governo, não sei se estava, fomos conversar com uma moça chamada Sueli Truque, que a Sueli era uma companheira que era do Instituto de Matemática Aplicada, era isso, sabe? E ela era responsável pela Olimpíada da Matemática. E ela pediu para a Clara para ela vir conversar comigo, que ela queria me apresentar o que era a Olimpíada da Matemática. Naquele tempo, a Olimpíada da Matemática era só em escolas privadas. E o estado do Piauí era um estado que tinha muitos alunos e muitas medalhas de ouro, e o estado do Ceará. Aí, na conversa que ela me apresentou, trouxe aluno, nós resolvemos discutir com ela a tentativa de levar a Olimpíada da Matemática para a escola pública. Sabe o que falavam, Paulão? Sabe o que falavam, Pimenta? Não dá certo. Não dá certo. A escola pública, ninguém vai querer fazer. Ninguém vai querer fazer. Fizemos. Acho que no primeiro ano se inscreveram, acho que 9 milhões. No segundo, 14. No terceiro, 16. Depois de 17. Depois chegou a 20. Agora está 18. Agora está 18 a Olimpíada da Matemática. E veja o que acontece. Veja o que acontece com a Olimpíada da Matemática. Já tem 47 mil escolas inscritas. Dos 5.570 municípios, apenas 32 não se inscreveram nas Olimpíadas. E a Dilma foi, não sei se você já foi, Janine, entregar a medalha de ouro, você vai ficar emocionado de você ver que a molecada, que a gente pensa que não gosta de matemática, ela quer ter aula de domingo nas escolas para aprender matemática.
A de português está michuruca, viu? Tá fraquinha. Mas a primeira que nós fizemos em convênio com o Itaú, que era quem tinha experiência, chegou a 6 milhões. Está arrefecendo. É preciso saber, Janine, por que não andou a Olimpíada de Português e por que não andou a Olimpíada de Ciência. Porque elas têm que andar. Porque todo mundo fala, não, porque a criança está na escola, não aprende a ler, porque não sabe interpretar uma redação, porque lê uma página, não sabe interpretar, porque não sabe escrever. A gente criou as Olimpíadas para motivar. E no primeiro ano foram 6 milhões de pessoas. Então agora eu fiquei sabendo que está bem baixinho, o Gerino, dá uma olhada nisso. Porque esse negócio, eu não sei se é porque o Itaú apoiou a Marina, que saiu da Olimpíada da Matemática, mas eu acho que eles tiveram uma boa participação conosco. Eu acho que era importante você procurar para saber o que está acontecendo na Olimpíada de Português. Bem, nós fizemos tudo isso e muito mais para mudar o quadro do ensino público no Brasil. Mas creio que o mais importante para o futuro do país foi termos aprovado no Congresso o Plano Nacional de Educação. E este é o plano que nos levará a fazer muito mais. Quando a companheira Dilma adotou o lema Pátria Educadora, ela, no fundo, estava dando um sinal para uma nova mobilização de toda a sociedade brasileira. Cabe ao nosso partido, e vou reiterar aqui, cabe ao PT, levantar bem alto essa bandeira, porque nós somos o partido da mudança. Cada um de nós tem de se tornar um militante dessa causa, olhando para o futuro como sempre fizemos ao longo de nossa trajetória. O principal instrumento dessa luta é o Plano Nacional de Educação, que institui o Sistema Nacional de Educação. É o caminho para articular, de forma coerente e democrática, as diversas iniciativas voltadas para a educação em todos os níveis. União, estados e municípios. Trata-se de promover um grande pacto federativo em torno da educação, envolvendo todos os aspectos, do financiamento até a divisão de responsabilidade, da definição de currículos até a formação e qualificação de professores, da gestão democrática à formação da cidadania. O Plano Nacional de Educação sempre foi um anseio da sociedade brasileira, que nós, depois de intensos debates, encaminhamos ao Congresso Nacional em 2010. Durante 4 anos, quando eu era mais novo, eu tomava um conhaque, a minha garganta sarava. Agora, já vi que água não é para isso. Bem, durante 4 anos, o plano foi discutido, aperfeiçoado e finalmente aprovado em julho do ano passado, quando a nossa querida presidenta Dilma o sancionou. O plano, na verdade, se transformou, numa lei que aponta objetivos, metas e prazos para serem cumpridos. Uma das metas mais importantes é universalizar o acesso ao ensino dos 4 a 16 anos de idade. E ela deve ser cumprida até o próximo ano, Janine. Essa é uma meta que a gente já sabe que a cobra vai pegar. É um objetivo que exige diálogo construtivo do governo federal com os governos estaduais e municipais. Eu sei que o Binho está aqui, o Binho dos coordenadores dessa área aqui, vai ter que trabalhar muito baixinho, muito, muito. O Brasil é maior do que o Acre, tem mais problema do que o Acre. Mas bem, então vamos ter que conversar com os governos estaduais e municipais para encontrar os recursos e aplicá-los da melhor maneira possível. Binho, essa é uma tarefa que, se a gente aceitar a ideia de cada um que a gente vai conversar, dizer que não tem dinheiro e a gente falar, então não dá, a gente está machucado. Ou seja, ao invés da gente discutir que não tem dinheiro, é discutir como encontrar o dinheiro para a gente cumprir o plano de metas. A escola pública que nós queremos tem de ser a melhor escola, ou não estaremos garantindo oportunidades iguais para todos. Tem de ser tão boa que os prefeitos e os governadores têm que matricular seus filhos e netos na escola pública.
Não. Essa é uma brincadeira que eu faço, gente. Você chega numa cidade, aí você fala pro prefeito, como é que tá a escola da tua cidade? Tá fantástica. É boa, é boa. Extraordinária, extraordinária. Aí você pergunta, e teu filho onde estuda? Aí ele tá numa particular. Olha, nós vamos começar a testar daqui para frente. Quando chegar numa cidade, a primeira coisa que eu vou perguntar é se o filho do prefeito está na escola pública. Se o filho do secretário de educação está na escola pública. Porque se ela é boa e é de qualidade, e o filho do prefeito não está, do vereador não está, algo está errado. Alguém não está contando a verdade para nós. Então, sabe, essa vai ser uma tarefa que nós vamos ter daqui para frente. Pode se preparar, índio, pode se preparar. Se eu chegar lá e perguntar, Wellington, como é que tá? Tá maravilhosa, tá extraordinária. Eu vou perguntar onde é que você está estudando o teu neto. Bem, eu acho que nós temos que fazer isso, gente. Nós já tivemos e ainda temos muitos exemplos de escola pública de qualidade no Brasil. Mas isso sempre foi para poucos. Eu lembro que no Brasil, Janine, você, muito mais do que o Cortella também, os grandes intelectuais brasileiros são todos oriundos de escola pública no ensino fundamental. Os grandes intelectuais, sabe? Porque era de qualidade. Tinha escola em São Paulo que era fantástica, tinha no Rio de Janeiro que era extraordinária, parecia universidade, melhor do que as francesas, inglesas, mas era para 5% da população, 3%, sabe? Não era para todo mundo. Então, nós hoje universalizamos o acesso à escola, mas nós sabemos que falta universalizar a qualidade da educação, né, Haddad? Fazer as coisas avançarem muito e muito mais. O governo do PT deve dar exemplo e se empenhar ao máximo pelas metas do PNR. E deve engajar a sociedade, identificando os problemas, debatendo as soluções e buscando recursos. E sendo ou não sendo governo, temos de engajar os nossos deputados e vereadores, convocar os outros partidos, trabalhar com os sindicatos, os movimentos sociais, as igrejas, os meios de comunicação, para cobrar e contribuir com o cumprimento das metas. Numa sociedade democrática, a escola é o espaço de todos, não apenas de aluno e professores. Muitas vezes as escolas, as pessoas, certamente o Paulão reclama da escola de Alagoas. Ah, não é boa, ensino fundamental, a escola é ruim. Nunca foi lá. Nunca foi visitar a escola. A verdade é essa, quantos de nós já foi visitar uma escola no bairro? Para ver como é que é a escola. Para ver a qualidade dos professores, dos diretores. Para ver a qualidade. Não. A verdade é que nós não frequentamos as escolas. Quantos sabem exatamente o que acontece? Quais são as dificuldades, quais as novas ideias, como está o ano dos professores e o desempenho dos alunos? Quantos conhecem o currículo que está sendo ensinado? Nada. Parece que não é da nossa conta. Emílio, a escola do seu bairro parece que não é da sua conta. A do meu bairro parece... Eu morava no Jardim Lavínia, encostado a uma escola. Encostado. O cara que me vendeu a casa para mim, vendeu porque os alunos quebravam os vidros da casa dele. Ou seja, todos meus filhos estudaram naquela escola do Jardim Lavínia, Rua Maria Azevedo, 273, Jardim Lavínia, São Bernardo do Campo. Marinho conhece bem. Eu nunca fui na escola. Como é que eu posso cobrar de alguém se eu nunca fui na escola? Então, eu estou querendo me redimir, sabe, da minha falha, para pedir para vocês, não façam como eu, façam muito melhor e vão visitar as escolas do bairro de vocês. Bem, companheiros, a escola, na verdade, o que nós precisamos com esse programa é transformar a escola no espaço da sociedade. O primeiro de todos. E o militante do PT tem de participar desse espaço como participa de outros movimentos. É assim que atua um verdadeiro militante que diz que é revolucionário, que quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade socialista, vai por aí afora. Vai por aí afora. Discurso é que não farta.
sabe? Bem, queridos companheiros e companheiras, nenhum país do mundo tornou-se melhor sem ter levado o acesso à qualidade de ensino para seu povo. Nenhuma grande economia pode abrir mão de fortes investimentos em tecnologia, ciência e inovação. E o Brasil não pode ficar para trás nessa corrida. Ao defender o PNE e o Pátria Educadora, estamos levantando a bandeira do futuro e garantindo as grandes conquistas que alcançamos com o povo brasileiro. Esta é a bandeira da paz, de unir a sociedade brasileira, mais uma vez, em torno de uma causa necessária, urgente e justa. Foi assim na luta pela democracia e foi assim na luta para acabar com a fome. Espero que o dia de hoje seja o ponto de partida de uma série de mobilizações em torno dessa grande causa. O PT, como já disse, tem uma responsabilidade histórica. Nosso partido lutou ao lado do povo quando tínhamos fome de liberdade e democracia. Mobilizou-se ao lado neste país para acabarmos com a fome de alimentos. Nossa tarefa de hoje em diante é mobilizar a sociedade para acabarmos com a fome de conhecimento e dar mais um passo na construção de um país melhor, mais igual e mais justo. Essa é a nossa tarefa. O Haddad lembrou uma coisa, na primeira reunião que nós fizemos, o Haddad lembrou uma coisa que era o seguinte: quando foi pensado nas 20 metas, foi pensado de uma forma que aquelas 20 metas pudessem ser feitas um cartaz. E esse cartaz ser colocado em todos os ônibus, para que qualquer passageiro entre no ônibus e veja lá que ele tem direito à educação, que tem um plano de metas e que, portanto, ele pode cobrar do seu prefeito, para ser colocado na igreja, para ser colocado em cada banco, em cada loja, em cada espaço dentro de uma fábrica. É para o sindicato assumir essa bandeira, porque o sindicato não briga apenas por aumento de salário, o sindicato também briga por melhor educação, porque o melhor emprego que ele deseja, o maior salário que ele deseja, o Brasil ser mais competitivo, depende de mais educação para garantir igualdade aos nossos jovens que querem estudar. E por isso, querido companheiro, eu quero dedicar esse meu discurso ao companheiro Wagner da CUT, que ontem cometeu uma frase que certamente ele não queria cometer. Sabe, eu queria dizer para o Wagner, esse plano de metas, esse plano nacional de educação é a grande arma que a CUT tem que usar para mudar a história desse país. Não existe nada mais importante do que a educação para fazer a revolução que nós tanto sonhamos nesse país. Por isso, queridos companheiros e companheiras, é uma tarefa do nosso partido. É uma tarefa em cada cidade desse país, onde somos governos, colocar em prática, Gadotti. Onde somos oposição, exigir que os que estão governando coloquem em prática. Em cada lugar que a gente mora, começar a discutir a questão da escola, para saber como é que está o nosso filho, para saber como é que está o nosso neto. Porque eu penso que se a gente criar uma consciência nacional, a gente vai trazer de volta para a escola pública. A gente vai trazer de volta para a escola pública, Janine, a classe média brasileira. E eu estou convencido que quando a classe média brasileira perceber que a escola pública do seu bairro está oferecendo uma escola de qualidade, ela voltará a se interessar, a ter espaço na escola pública para o seu filho, e aí, quem sabe, teremos resolvido o nosso problema. Eu não tenho nada contra as escolas particulares, nada. Mas o que eu quero é que o Estado assuma a sua responsabilidade de cuidar da educação do seu povo. Um abraço, gente, e vamos à luta!